A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com o direto do plenário, direto à entrada. No canto direito inferior da tela, uma janela com a intérprete de Libras. A continuação da segunda parte, ou melhor, a segunda parte da sessão da tarde desta quinta-feira, com a continuação do julgamento conjunto, que teve a sua continuidade, por sua vez, da sessão de ontem, e que vamos continuar acompanhando agora ao vivo, direto do plenário. Dos ministros anteriormente presentes, apenas o ministro Nunes Marques não está de volta. Eu passo imediatamente a palavra ao ministro Alexandre Moraes para o voto nos embargos de declaração 6333, que também versa o mesmo tema. Obrigado, presidente. Aqui trata-se, vou fazer um rápido resumo, já vou estar nas três. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na mesa em formato da letra U invertida. De uma lei do Estado de Pernambuco. Em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Trata-se de um julgamento conjunto de duas ADIs, 5399 e 6191, e embargos de declaração na ADI 6333. Ela disciplinava a questão da obrigação de estender benefícios de novas promoções a clientes pré-existentes de uma forma mais genérica. E por ser 7-4, o plenário entendeu constitucional a lei, ou seja, julgou improcedente. Vieram os embargos, e os embargos pediram para destacar exatamente a questão que já foi discutida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a questão sobre conceder, nos termos da lei estadual que falava em conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções e liquidações destinadas a novos clientes, mas retirar o serviço de educação. Então, os embargos são exatamente para essa questão, se os serviços de educação estariam ou não incluídos nessa possibilidade que o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional do artigo 35 da Lei de Pernambuco, da extensão das promoções a clientes pré-existentes. Eu cito aqui no voto, presente o artigo 24, inciso 9º, que prevê competência concorrente à educação, cultura e ensino. Cito também o artigo 1º da Lei 9870, da legislação federal, que trata do valor das anualidades, e a Lei 9870, ela estabelece normas gerais para a definição de mensalidades escolares em todo o país. Aqui é um argumento, talvez um argumento diferente em relação ao utilizado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, porque entendo ser competência concorrente, União e Estados, a questão da legislação sobre a educação. Mas a Lei 9870, de 90, ela, que é a norma geral editada pela União, nos termos do artigo 24, inciso 9º, estabelece as normas gerais para a definição das mensalidades escolares, autorizando as instituições de ensino a fixarem valores distintos para estudantes de diferentes anos ou semestres, proporcionais à variação de custos a título de pessoal e de custeio. Isso é muito importante, essa disciplina legislativa é importante, feita de estudos, análises, a possibilidade de uma determinada promoção para a matrícula, para o primeiro ano, para os calouros que estão ingressando, ser estendida ao 4º, 5º ano, outros anos, outros semestres, com outra carga horária absolutamente diversa daquela carga horária do primeiro ano, daquele momento, obviamente isso iria
atrapalhar a própria análise de custos das universidades e, mais do que isso, poderia prejudicar a própria qualidade do ensino. Exatamente por isso, a Lei 9870, de 99, no exercício da competência geral da União. Em pauta, processos sobre leis estaduais, que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Casos onde deve haver descontos financeiros a estudantes. Então, há toda uma disciplina por parte dessa legislação federal. Então, considero, presidente, que a legislação federal em referência, já citada, ela prevalece sobre a possibilidade de inclusão no artigo 35.2 da lei estadual de concessão, no caso de universidades, de benefícios ou promoções posteriores. Em outras palavras, o artigo 35, inciso 2 da lei de Pernambuco não se aplica a instituições de ensino. Então, eu acolho os embargos de declaração para declarar nulidade, e aqui, para parcialmente reconsiderar a decisão embargada, e declarar nulidade parcial, sem redução de texto, do artigo 32.2 da Lei 16.509 de 2019, do Estado de Pernambuco, para excluir, retirar as instituições de ensino privado da obrigação de conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios e promoções e liquidações destinadas a novos clientes. E como disse, presidente, aqui nos embargos, só a questão é retirar ou não as instituições de ensino. Dessa forma, posso concluir os outros dois, presidente? Dessa forma, já concluo também a ADI 5399 do Estado de São Paulo, Lei 15.854, onde Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, julgou parcialmente procedente e fixou a tese da violação à competência legislativa da União à lei estadual que cria obrigações para empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e de ensino privado. Eu só faço essa, não seria uma ressalva, mas uma complementação de argumentação da legislação concorrente, mas também acompanho Sua Excelência. E na ADI 6191, também de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de votar, propôs a tese de ser inconstitucional lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino a obrigação de estender os benefícios de novas promoções aos clientes pré-existentes. Aqui é o caso idêntico aos embargos de declaração. Então, também acompanho Sua Excelência, o eminente ministro relator. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que teve a oportunidade de fazer os 3 destaques, 2 das ADIs e 1 nos embargos de declaração. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ministro Edson Fachin senta-se à esquerda, na mesa em formato da letra U invertida. Tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior. Usa óculos de armação metálica, quadrado. Tem bigode grisalho. Veste uma toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata vermelha e branca estampada. Que é relator das outras 2 ADIs, 6191 e 5333. Em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Tourinho Leal, que falou pela ACEL, Associação Nacional dos Operadores de Celular, e o Dr. José Roberto Kovac, que falou pela CONFENEM, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Ensino. Em resumo, e pelos votos e relatórios que acabamos de verificar, inclusive agora com o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, percebe-se que são 3 ações diretas que questionam leis estaduais
que obrigam prestadores de serviço a estender automaticamente aos clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções destinadas a novos consumidores ou novos clientes. A rigor, parece-me que este é o nó górdio, o cerne do que estamos aqui a controverter. No voto que trago à colação, senhor presidente, eminentes ministras e eminentes pares, eu faço, sem embargo de acolher o relatório que restou apresentado pelos eminentes ministros relatores, faço uma pequena síntese nesta ordem de percurso processual preliminar, chegando até o momento em que os pedidos de destaque meus e o de Vossa Excelência foram formulados. E inicio a declaração de voto, senhor presidente, já pedindo vênia por apresentar uma compreensão distinta daquela que aqui foi sustentada no desate que se propõe à matéria pelos eminentes ministros relatores, porque tenho defendido consequências mais ampliadas acerca da repartição de competências e do federalismo cooperativo. E exponho essas preliminares em relação às quais já tive ocasião de suscitar uma proteção mais efetiva no desenho da Constituição, a autonomia de cada um dos membros da federação, o que significa também uma convivência harmônica entre as esferas, estados, municípios e União e, obviamente, o Distrito Federal. Entendo que, especialmente, os artigos 1º e 3º da Constituição da República fornecem essa base para depreender da Constituição, nos artigos específicos da atribuição de competência, uma rede interligada dessas mesmas competências para serem exercidas para o alcance do bem comum e a satisfação de direitos fundamentais. Por isso que entendo que há aí um princípio informador que é a máxima efetividade dos direitos fundamentais como critério para compreender, para interpretar essa distribuição das competências. E, por certo, não se está aqui a afirmar que a sistemática de repartição de competências não seja relevante para o Estado brasileiro, mas o desenho da Constituição parece-me não abrigar uma interpretação que leve à excessiva centralização desse poder ou dessas competências na figura da União. Por isso, os entes federativos, nomeadamente os estados e municípios, não são figuras de ornato, não estão para ornamentar a federação e têm, sim, competências que não lhes coloca num papel secundário na Federação Brasileira, o que, a meu modo de ver, contraria o texto constitucional. Em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefícios de novas promoções aos clientes pré-existentes. Vota o ministro Edson Fachin. A necessidade de maximização do exercício dessas competências para que o Estado cumpra o seu desiderato de pacificação e satisfação social. Por isso, levo em conta no voto, senhor presidente, o desenho inaugurado a partir do que foi expresso na Constituição Federal de 1978, com uma mirada hermenêutica voltada para a otimização da cooperação entre os entes federados, a maximização do conteúdo normativo dos direitos fundamentais e o respeito e efetividade do pluralismo como marca característica de um Estado federado, o que significa uma compreensão menos centralizadora e mais cooperativa da repartição de competências no federalismo brasileiro. Ou seja, apenas quando a lei federal ou a lei estadual indicar nitidamente, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua explicação
excluem o poder de complementação que possuem os entes menores, ou seja, a União em relação a estados e municípios, e os estados em relação aos municípios, só nesta indicação de exclusão efetiva e expressa seria possível afastar a presunção de que no âmbito nacional certa matéria deva ser disciplinada pelo ente maior, ou seja, quando há exclusão do poder de complementação. E, embora seja diretamente aplicável ao caso em tela, a nitidez legislativa não se refere apenas à competência concorrente. Em caso de dúvida sobre o título a que se dá o exercício da competência, se comum ou concorrente, por exemplo, apenas para citar nessa hipótese, também cumpre a lei definir o âmbito de atuação do ente federativo. Seja qual for a hipótese, entendo que a assunção de competência pelo ente maior deve fundar-se no princípio da subsidiariedade, ou seja, na demonstração de que é mais vantajosa a regulação de determinada matéria pela União ou pelo Estado, conforme for o caso. Trata-se, portanto, de privilegiar a definição dada pelo legislador, reconhecendo que eventual lacuna deve ser vista como possibilidade de atuação dos demais entes federativos, não cabendo ao Poder Judiciário a míngua de definição legislativa retirar a competência normativa de determinado ente da federação sob pena de tolher sua autonomia constitucional. Feita a síntese dessas premissas, que mais alongadamente está no voto, no caso concreto do que estamos a apreciar, e agora com esta elucidação que vem de fazer no seu voto o ministro Alexandre de Moraes, e eu, obviamente, já havia tomado a posição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, de onde vejo o problema constitucional posto nos embargos pendentes na ADI 6333 e 6191, que tratam da questão referente ao ensino, entendo que não há sobreposição legislativa entre a norma estadual e a lei federal de regência, ou seja, a lei 9870 de 99. Também não enfoco, e desde logo reitero meu pedido de vênia com a explicitação que agora é dependido do voto do ministro Alexandre de Moraes e dos votos anteriores do ministro Luiz Roberto Barroso, também não enfoco vedação de legislação concorrente quanto à extensão de benefícios concedidos a novos clientes em relação aos clientes antigos. O fato de a legislação federal dispor sobre as mensalidades e os contratos de prestação de serviços educacionais não elide a obrigação imposta pela legislação estadual específica quanto à concessão de benefícios aos consumidores no caso de prestação desse tipo de serviço. Entendo que a interpretação sistemática no plano das competências legislativas federativas é que faz a adequada combinação da obrigação de extensão de eventuais benefícios contratuais com as condições específicas para os públicos ou segmentos beneficiados. É certo que também não posso e nem devo ignorar que, recentemente, em sessão virtual de 5 a 12 de novembro do ano pretérito, o plenário desta Corte apreciou o mérito da DI 6614, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, na qual, por maioria, julgou-se procedente o pedido formulado, de modo a declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, e da Lei 7.077 de 2015, daquele Estado do Rio de Janeiro, de semelhante teor à legislação pernambucana, objeto do caso em tela. Naquela sentada, tive a honra de acompanhar a conclusão da eminente ministra Rosa Weber, no sentido do julgamento parcialmente procedente do pedido, de modo a atribuir interpretação conforme ao dispositivo questionado para reconhecer apenas o caráter informativo da obrigação de estender as ofertas de novas condições e benefícios aos clientes pré-existentes, sem efeitos financeiros imediatos aos contratos existentes. A corrente vencedora, nada obstante,
foi liderada pelo voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que assumiu a redatoria para o acordo, em cujo voto se reconheceu a inconstitucionalidade, acolhendo o argumento da usurpação de competência da União, admitindo, e reproduzo o trecho do voto de Sua Excelência, que, muito embora exista uma zona de interseção entre as categorias de competências legislativas, mas, acrescentou Sua Excelência, deve-se afastar o entendimento de que se estaria diante de matéria consumerista. Eu estou, portanto, a citar o acórdão tal como publicado em 16 de novembro do ano pretérito. Sem embargo, senhor presidente, mantenho a compreensão homenageando as conclusões diversas no sentido da improcedência total dos pedidos formulados na ADI 6191 e não invoco razão jurídica para acolher os pedidos nos embargos opostos na ADI 6333, eis que ausente omissão a reconhecer. Entendo que as leis impugnadas incluem diversas matérias, como direito econômico, por exemplo, sobressaindo, no entanto, a competência anunciada na sua epígrafe, que é referente à proteção dos consumidores, situação que, senão por vedação expressa de lei federal, situação em que atua legitimamente o ente federado. Em pauta, processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Quem vota é o ministro Edson Fachin. Com as quais guarda identidade de estrutura da relação jurídica obrigacional, o direito consumidor goza de regime de tratamento diferenciado, quer em razão dos sujeitos, consumidor e fornecedor, quer em razão de objetivos específicos, produtos e serviços, havendo a Constituição reservado ao direito do consumidor o Estatuto de Direitos Fundamentais, inciso 22º do artigo 5º, ante a presunção de hipossuficiência de uma das partes contratuais, matéria, aliás, que também está na ordem econômica constitucional, artigo 170, inciso 5º. Já em relação à controvérsia objeto da ADI 5399, conquanto, melhor dizendo, seja a União competente privativamente para explorar os serviços de telecomunicações, entendo que cabe reconhecer aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre relações de consumo em geral. E reitero, apenas quando a norma federal, a fim de garantir a homogeneidade regulatória, afastar a competência dos Estados para dispor sobre consumo, haverá inconstitucionalidade formal. No caso, a União, ao concretizar a competência constitucional, editou a Lei 9472/97, prevendo a competência normativa da Anatel no seu artigo 19. E a Anatel, no exercício dessa competência normativa, editou a Resolução 632, de 7 de março de 2014, aprovando o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Como se observa, pelo menos como vejo da própria resolução, a União, por meio de sua agência, não retirou a competência relativa aos demais direitos do consumidor, uma vez que a regra ressalva no artigo 1º expressamente a aplicação na matéria do Código de Direito do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990. E, portanto, a norma impugnada dispõe nesse regulamento geral expressamente, artigo 46, me permito ler apenas para elucidação. Todas as ofertas, inclusive de caráter promocional, devem estar disponíveis para contratação por todos os interessados, inclusive já consumidores da prestadora. Sem distinção, fundada na data de adesão ou qualquer outra forma de discriminação dentro da área geográfica da oferta. Consigno ainda, senhor presidente, eminentes pares,
que, por ocasião do julgamento da DI 6086, da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, perante esse tribunal pleno, julgamento esse de 20 de dezembro de 2019, manifestei compreensão de que a norma ali impugnada, no ponto idêntico, seria inconstitucional porque impunha automaticamente oferta promocional, enquanto a norma federal a prevê como faculdade, lembrança que, aliás, veio numa das sustentações orais desta tribuna. Nada obstante o que ali manifestei, peço licença ao colegiado para anotar que evoluo na matéria a fim de compreender que essa automaticidade não vai de encontro à disponibilidade prevista pela norma federal. A oferta deve ser obrigatória e automática, cabendo ao consumidor aceitá-la ou não, é a compreensão que trago à colação, senhor presidente. Por isso, homenageando as conclusões diversas, por não considerar que tenha havido omissão, voto pela rejeição dos embargos declaratórios, confirmando-se a improcedência total do pedido formulado na ação direta de constitucionalidade 6333. Julgo também improcedentes, com a vênia da relatoria, os pedidos formulados nas ADIs 6191 e 5399, declarando em consequência a constitucionalidade da Lei 15854 do Estado de São Paulo. É como voto, senhor presidente. Anotado o resultado, eu então peço a palavra que também destaquei. Então, eu tenho que dar o exemplo, né? Vou usar da palavra também nesse prazo, num tempo bastante curto. Com relação aos serviços privados... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. A nossa Corte já teve a oportunidade de enfrentar controvérsias sob exame nos autos da ADI 6614, relatoria da ministra Rosa Weber, redatoria do ministro Roberto Barroso. Julgamento conjunto das ADIs 5399 e 6191 e embargos de declaração na ADI 6333. Processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadoras de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Vota o ministro presidente Luiz Fux. A norma estadual ou impor aos prestadores de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes promove ingerência em relações contratuais estabelecidas sem que exista conduta abusiva por parte do prestador. Afronta ao artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. Consecutariamente, verifico que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no entendimento da configuração da usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e contratual em ofensa ao artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, afastando a natureza consumerista da disciplina, a qual ensejaria a natureza concorrente à competência legislativa sobre o tema. Confira-se os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram um serviço público não privativo, podendo ser desenvolvido pelo setor privado, independentemente de concessão, permissão ou autorização. Nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre o direito civil. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, ADI 1007, da relatoria de quem sucedo na cadeira, ministro Aros Grau, Tribunal Pleno, 24 de fevereiro de 2006. Trago também à colação a ADI 1042, da relatoria de Sua Excelência, o ministro César Peluso, Tribunal Pleno, de 6 de janeiro de 2009, no sentido de que é inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal sobre obrigações ou outros aspectos típicos do contrato de prestação de serviços escolares ou educacionais. Em caso, as normas estaduais conflitam com os termos da Lei Federal 9870 de 99, que já regulamenta os preços e promoções de mensalidades escolares e instituições de ensino privado, facultando-lhes a apresentação de planos de pagamentos alternativos,
desde que obedecidos os demais parâmetros fixados pela mesma lei federal no artigo 1º, parágrafo 5º. Deveras, o parágrafo 3º do artigo 1º desta Lei 9870/99, lei federal, autoriza que as instituições adequem os preços de suas mensalidades à variação de custos a título pessoal e de custeio. Aspectos são íncitos a cada tipo de curso e período letivo. Em verdade, a lei federal já disciplina a hipótese em que as instituições privadas podem conceder benefícios específicos aos seus alunos. Aí, como verba e graça, desconto para pessoas de baixa renda, desconto para portadores de deficiência, desconto para alunos com dificuldades financeiras, descontos sociais, descontos por mérito acadêmico, desconto atleta, desconto de segunda graduação, desconto família e desconto por convenção coletiva. Destaque extrai-se que o legislador estadual não pode obrigar as instituições a oferecerem preços uniformes a todos os alunos, independentemente do curso ou do estágio da formação, mormente porque, como destacou aqui o ministro Luiz Roberto Barroso, os gastos são cambiantes, a depender dessas variáveis, sob pena de violar a competência privativa da União para dispor sobre o tema, competência já exercida no âmbito federal pela Lei 9870. Os dispositivos impugnados são também materialmente inconstitucionais. Nesse ponto também concordo com Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso. Em primeiro lugar, por conta do meu modo de ver, com a devida vênia das opiniões divergentes, viola os preceitos constitucionais da livre iniciativa, artigo 1º, inciso 4º, combinado com o artigo 170 caput, combinado com o artigo 209, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, e da abertura do ensino à iniciativa privada, artigo 209. Sem prejuízo, as legislações pernambucanas e paulistas são exemplos de ingerência estatal excessiva no equilíbrio econômico financeiro dos contratos legitimamente firmados pelos entes privados de ensino em observância da legislação federal de regência 9870, sobretudo no que diz respeito aos valores de contraprestação. Os dispositivos impugnados obstaculizam a sustentabilidade econômico-financeira das instituições privadas de ensino ao impedir, por exemplo, a fixação de preços de acordo com as características dos serviços prestados, como, por exemplo, múltiplas línguas, estrutura poliesportiva, professores renomados ou até do poder aquisitivo do público discente para o qual se voltam. Eu cito aqui um colega da minha congregação, o professor Alexandre Aragão, ao destacar uma universidade privada, ela pode ser obrigada pelo Estado a divulgar a sua produção científica, mas ela não pode ser obrigada a ter graciosamente uma porcentagem mínima de bolsista às suas expensas. Em segundo lugar, a inconstitucionalidade material resta configurada mediante a violação de preceitos constitucionais do acesso à educação, artigo 6º caput, combinado com o artigo 205, e da liberdade de educação prevista no artigo 207 da Constituição. Os dispositivos estaduais impugnados contrariam a Constituição Federal por conta larga um espaço legítimo de ingerência estatal em relação à autonomia administrativa das instituições privadas de ensino quanto a todos aqueles temas que digam respeito à consecução de suas finalidades próprias para a devida prestação do serviço de educação. Uma verdadeira regulação expropriatória, além de intervir excessivamente na gestão financeira e patrimonial dos recursos dessas instituições de ensino, as legislações estaduais também interferem na liberdade didático-científica dos centros privados de conhecimento das respectivas unidades federativas, restando, no meu modo de ver, de novo, com a devida vênia, patentemente inconstitucionais. Passo agora à parte relativa ao serviço de telefonia móvel, destacando que a Igreja Corte entende que a prestação de serviço no setor econômico de telecomunicações demanda uma necessária uniformização nacional e o reconhecimento de uma federalização ampla das relações jurídicas que o permeiam,
tendo em vista que a disciplina jurídica de toda e qualquer forma de transmissão de sinais voltada à prestação de um serviço de telecomunicações revolve matéria afeta a competência legislativa da União. Ministros julgam processos sobre leis estaduais que tratam da obrigatoriedade de prestadores de serviço de estenderem benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Quem vota é o ministro-presidente Luiz Fux. Serviços em âmbito nacional. E aqui eu cito a DI 6482, a relatoria de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, julgada em 18 de fevereiro de 2021. Nessa ADI, eu destaquei no meu voto, a despeito da necessidade de se prestigiar interpretações pró-autonomia dos estados e municípios, como muito bem destacou aqui o voto de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, o federalismo cooperativo brasileiro autoriza a interpretação constitucional favorável à concentração de competências do ente maior nas hipóteses em que haja necessidade autoevidente de uniformidade nacional na disciplina da temática. Confira-se, com a devida vênia, minha manifestação na aplicação do referido entendimento. ADI 6482, disse eu, a prestação de serviços de telecomunicações demanda uma infraestrutura integrada, capaz de perpassar pela integralidade do território brasileiro. Por consequência, a eficiência e a universalização do setor analisado são imperativos nacionais. Porém, mais do que questões físicas e geográficas, a realização desses imperativos demanda uma disciplina legal clara, uniforme, coesa e coerente. Não por acaso, houve deliberada opção do Poder Constituinte em outorgar competência privativa à União para dispor sobre telecomunicações, com o claro intuito de fornecer regulação uniforme da matéria ao longo do território nacional. Em caso, o artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da Lei 15.854 do Estado de São Paulo, é formalmente inconstitucional, porquanto viola as competências privativas da União para dispor sobre a prestação de serviços de telecomunicações, e cito aqui os artigos da Constituição Federal, vulnerando a opção constitucional de uniformização nacional sobre as relações jurídicas do setor de telefonia. A livre iniciativa consiste em fundamento da República Brasileira, artigo 1º, inciso 4º, é princípio da ordem econômica nacional, artigo 170. Trata-se de liberdade econômica de maior relevo na economia e no mercado brasileiro, exigindo que o Estado não só se abstenha de intervir na autonomia da vontade das partes, quando inexistirem irregularidades, mas também que garanta a igualdade de condições entre os agentes econômicos privados para desempenharem a sua atividade. E aqui eu cito um texto do professor André Ramos Tavares sobre livre iniciativa empresarial, São Paulo, Enciclopédia Jurídica da PUC de São Paulo, tomo de Direito Comercial, edição de 1º de julho de 2018. Como é ser disso, a livre fixação de preços integra o conteúdo essencial da livre iniciativa e não pode ser validamente vulnerada, salvo situações extremas que envolvam o próprio colapso do funcionamento de mercado. E aqui, então, me valho da obra, do texto A Ordem Econômica e os Limites da Atuação Estatal no Controle de Preços, Revista de Direito Administrativo, volume 226, outubro, dezembro de 2001, página 208, de Sua Excelência, o ministro e professor Luiz Roberto Barroso. Embora determine que sejam justos, equânimes e não discriminatórios, a própria Agência Nacional, a Anatel, entende que os preços dos serviços de telefonia móvel são livres, podendo variar em função de características técnicas, de custos específicos e de comodidades e facilidades ofertadas aos usuários. Artigo 35 da Resolução 477 de 2007 da Anatel. Afinal, a defesa dos usuários de serviços de telecomunicações
deve ocorrer, em princípio, pela regulação setorial, especialmente nos casos em que esta tenha claramente incorporado regras, inclusive, de defesa do consumidor. Isso está assentado na obra do professor Floriano de Azevedo Marques Neto, Telecomunicações, Doutrina e Jurisprudência. Consequentariamente, a obrigação legal paulista de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes dos serviços telefônicos é materialmente inconstitucional, por vulnerar a livre iniciativa das empresas de telefonia móvel, mercê de intervir excessivamente no regime de preços e no modelo de negócios dessas prestadoras. Então, o meu dispositivo, se não me falha a memória, acompanha integralmente o que aqui concluíram os ministros Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, com a vênia do eminente, dileto amigo, ministro Luiz Edson Fachin, porquanto eu conheço parcialmente da ADI 5399 apenas quanto ao artigo 1º, parágrafo único, inciso 1º da Lei 15.584, de 2015, do Estado de São Paulo, e nessa extensão para julgá-la parcialmente procedente, para assentar a inconstitucionalidade da imposição legal de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes do serviço de telefonia móvel. E aí, no mesmo, a coerência de raciocínio, eu conheço parcialmente a DI 6191 apenas quanto ao artigo 1º, parágrafo único, inciso 5º da Lei 15.854 do Estado de São Paulo. E nessa extensão, julgo-a parcialmente procedente, para assentar a inconstitucionalidade da obrigação legal de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes, aos prestadores privados dos serviços particulares de ensino. E, por fim, eu acolho os embargos de declaração na DI 6333, quanto ao artigo 35, parágrafo 1º, inciso 5º da Lei 16.559, esta do Estado de Pernambuco, conferindo-lhe os mesmos efeitos infringentes que o ministro Alexandre de Moraes concedeu para excluir as instituições de ensino privado da obrigação de conceder a seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções e liquidações destinadas a novos clientes. Então, em suma, eu acompanho o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, do ministro Alexandre de Moraes, com a máxima vênia do meu dileto amigo e ministro Luiz Edson Fachin. Acolho agora... Senhor presidente. Pois não, ministro Dias Toffoli. Eu queria pedir aos colegas licença para fazer uso da palavra, que o sistema meu está um pouco instável, e na oportunidade, senhor presidente, reafirmar o meu voto. Ministro Dias Toffoli fala por videoconferência. Acompanhando o ministro Alexandre de Moraes na questão de ordem, só para ficar bem esclarecido. Ficou. E nos casos hora em julgamento, eu acompanho os relatores, tanto o ministro Roberto Barroso nos dois feitos, quanto o ministro Alexandre de Moraes com a vênia daqueles, como já o fez o ministro Edson Fachin, que divergiu. Já registro os meus votos, senhor presidente, pedindo licença e agradecendo a compreensão, mas de maneira rápida, sem tomar tempo da corte. Presidente, ministro Toffoli, foi pena ter caído que Vossa Excelência perdeu o elogio de corpo presente que fiz a Vossa Excelência aqui sobre ministro Barroso. Um elogio, porque eu não estava presente no momento, não. Depois eu vou resgatar no vídeo. Ministro Toffoli sorri. Acolho agora o voto do ministro André Mendonça, que não está impedido nos embargos de declaração e na ADI 6191, né? 6191. Muito obrigado, senhor presidente. Minhas saudações a Vossa Excelência e aos pares e ao nobre representante do Ministério Público. O ministro André Mendonça tem pele clara, cabelos grisalhos, usa óculos de armação metálica quadrada. Veste a toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata escura. Eu voto, portanto, em duas ações, no ED da ADI 6363 e na ADI 6191.
também de forma muito breve, em respeito ao tempo e ao colegiado. Eu entendo que, em ambos os casos, o centro da legislação em discussão é de natureza civil e que, portanto, os Estados teriam avançado em competência privativa da União, razão pela qual eu acompanho os votos dos eminentes relatores nas duas ações. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Ministro André Mendonça. Como vota Vossa Excelência, ministro Nunes Marques? Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Eu tenho um voto um pouco mais longo, farei juntada e acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e também do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Como vota a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber? Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos, eu tenho uma posição vencida no colegiado, no mesmo sentido exposto... A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, curtos na altura do pescoço, lisos, usa óculos de armação retangular, leve, veste a toga preta por cima do terno preto. Ocorre, e o meu voto seria no sentido, então, de uma declaração de inconstitucionalidade, né, uma interpretação conforme à Constituição, uma procedência parcial. Ocorre que, como também o ministro Luiz Edson Fachin lembrou, e Vossa Excelência veio de fazê-lo, na DI 6614 da minha relatoria, que correu no plenário virtual na semana de 5 de novembro a 12 de novembro de 2021, a minha posição ficou vencida, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E, por isso, eu, ressalvando a minha compreensão pessoal, pelo princípio da colegialidade, acompanho, então, o voto de Sua Excelência nas duas ADIs, a 5399 e a 6191. Especificamente, contudo, quanto aos embargos de declaração na ADI 6333, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, eu verifiquei, senhor presidente, que essa norma, e até há pouco, inclusive, passei para o ministro Alexandre, depois que os embargos já se encontravam no plenário, essa lei foi revogada, especificamente no ponto objeto dos embargos. É o artigo 35 da Lei 16.559, de 2019, do Estado de Pernambuco, que foi alterada pela Lei 17.448, de 15 de outubro de 2021, né, e que revogou expressamente esse dispositivo. Como eu tenho dificuldade de entender que houve uma omissão ao feitio legal que me levasse a acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, ressalvando a minha compreensão pessoal, e no julgamento dos embargos de declaração, eu sou, assim, muito ortodoxa, eu opto por entender que a ação está prejudicada neste ponto específico que diz com as instituições de ensino. Por isso, não acompanho Sua Excelência. Mas, como vou ficar vencida, já adianto que não tenho qualquer oposição e entendo que o plenário, digamos assim, aprecia com a maior coerência, porque, de fato, os temas, né, eles são absolutamente... É o mesmo tema, inclusive, da ação. E não chegou a produzir efeitos, né, porque era constitucional e agora está se pedindo constitucional. Né? Mas acho que eu cometi uma falha com relação a Vossa Excelência. Então, nossa estimada... Nos embargos de declaração, Vossa Excelência não votou. Não, me lembrava aqui agora a nossa estimada secretária de plenário, a doutora Carmen Lilian, disso. Presidente, eu estou acompanhando o eminente relator... Ministro Luiz Roberto Barroso. No resultado, embora por diferente fundamentação. Eu me alinho à jurisprudência que nós firmamos de que a matéria de direito civil, Sua Excelência entendeu que havia lei federal sobre educação e mensalidades que seria específica e por isso é que ele reformou a sua própria decisão. Mas eu entendo, como entender anteriormente, e agora lembrado pela ministra Rosa, que o entendimento predominante é que a matéria de direito civil. De modo que eu acompanho o relator no resultado por fundamento diverso.
O ministro Dias Toffoli acompanhou-a. Como vota a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia? Presidente, também cumprimento mais uma vez, Vossa Excelência, todos os Ministra Carmen Lúcia senta-se à esquerda, ao lado da ministra Rosa Weber. E também farei juntada de voto nos 3 casos, presidente, mas estou concluindo no sentido do que já foi aqui exposto e que, aliás, já tinha até votado também, acompanhando o ministro relator, ministro Barroso, no plenário. A ministra Carmen tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, curtos na altura do pescoço, veste a toga preta por cima do terno xadrez e colar comprido de pérolas. E no caso dos embargos declaratórios aos quais o ministro Alexandre de Moraes dá efeitos infringentes para excluir as instituições de ensino, como ele, também estou concluindo exatamente como fez Sua Excelência. É como voto, rapidissimamente, apenas para que se possa concluir, se for o caso, ainda hoje, o julgamento. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, por colaborar com os trabalhos, para nós concluirmos esse julgado. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, renovo os meus cumprimentos a todos e eu, sem embargo de ter uma posição semelhante ao ministro Ricardo Lewandowski. Edson Fachin, da ministra Rosa Senta-se à direita, tem pele clara, cabelos grisalhos, levemente calvo no topo da cabeça. Concorrente. Veste a toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata dourada. Entendo que nestas ações que estamos examinando agora, a questão é distinta. Na ação direta de inconstitucionalidade 5399, eu verifico que a lei estadual criou regra não prevista no regulamento federal editado pela Anatel, decorrente de competência legislativa da União para regular a matéria. Então, estou julgando parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, 1 da Lei Estadual 15.854, apenas no que diz respeito aos serviços de telefonia móvel. Com relação, senhor presidente, à ação direta de inconstitucionalidade 6191, eu também estou entendendo que no caso, a legislação estadual, ela, ainda que sob as vestes de norma protetiva dos consumidores, ela acabou ingressando numa seara que não lhe era própria ao alterar o conteúdo de contratos já firmados. Portanto, neste caso, eu estou dando parcial provimento à ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, item 5 da Lei 15.854 do Estado de São Paulo. Finalmente, quanto aos embargos, senhor presidente, eu entendo também que houve omissão que deve ser sanada e, neste sentido, senhor presidente, assim como fez o ministro Alexandre de Moraes, eu estou acolhendo, acho que em parte, os declaratórios para sanar a omissão verificada e declarar a nulidade parcial sem redução de texto do artigo 35, 2 da Lei 16.559 do Estado de Pernambuco, para excluir as instituições de ensino privado da obrigação de conceder aos seus clientes pré-existentes os mesmos benefícios de promoções e liquidações destinados a novos clientes. Portanto, salvo melhor juízo, senhor presidente, o meu voto coincide com o voto dos eminentes relatores. Processos sobre leis estaduais que tratam de obrigatoriedade de prestadores de serviços se estenderem benefícios de novas promoções aos clientes pré-existentes. Presidente, boa tarde. Cumprimentar a todos. O ministro Gilmar Mendes fala por videoconferência. Tem pele clara, cabelos grisalhos, calvo na parte superior, sobrancelhas volumosas e grisalhas, óculos de armação escura, quadrada, veste a toga preta por cima do terno cinza, blusa branca, gravata azul. 6333, embargos de declaração, voto no sentido de conferir provimento aos embargos, ainda que sob fundamentos diversos do ministro Alexandre, ao argumento da inconstitucionalidade formal ou violação à competência privativa da União para dispor sobre direito civil, no qual estão inseridos os contratos, artigo 22.1 da Constituição. Na ADIM 6191, voto por manter a posição externada na sessão virtual e acompanhar o relator, julgando procedente em parte os pedidos
para declarar inconstitucional o artigo 1º, parágrafo único, item 5 da Lei 15.854 do Estado de São Paulo, reafirmando a ilegitimidade de lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviço de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. E C, na DIN 5399, conheço em parte dessa ação para, no mérito, julgá-la procedente, em parte, declarando a inconstitucionalidade do item 1 do parágrafo único do artigo 1º da Lei 15.854 de 2015 do Estado de São Paulo, sem redução de texto, afastando de sua incidência integral as relações jurídicas contratuais estabelecidas unicamente com as empresas de telefonia móvel, por fundamento, portanto, formal. É com voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. E, com isso, concluímos o julgamento de 2 ADIs e 11 embargos de declaração, esgotando essa pauta. E o resultado final é o seguinte. ADI, vamos começar pelo mais simples. ADI, os embargos de declaração 6333, a maioria acolheu em parte, sendo certo que o ministro Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes acolheram-no por fundamentos diferentes. Na ADI 5399, a maioria conheceu em parte e julgou parcialmente procedente o pedido. Os termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, vencidos, o ministro Marco Aurélio conhecia em parte e julgava improcedente. E o ministro Edson Fachin, que julgava improcedente totalmente. Está certo? Agora, na ADI 6191, a maioria conheceu em parte e julgou parcialmente procedente o pedido dos termos do voto do ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, vencido Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, que julgava totalmente improcedente. Está fidedigno o resultado. Agradeço muitíssimo aos colegas por termos concluído esses 3 julgamentos na tarde de hoje, muito produtiva, inclusive com a questão de ordem também, que obteve uma votação expressiva. Agradeço a colaboração de todos os servidores, nossas secretárias, Dan Silva, Carmen, e os presentes, funcionários, declarando, então, encerrada a nossa sessão.